Olá, ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. E hoje, né, Marcos? Vamos aí com mais 2 quadros da Galeria do Terror, apresentada pelo senhor Rod Serling. Vamos hoje aqui com histórias... olha, eu vou falar pra vocês, eu sempre me emociono quando eu vejo que tá escrito lá, roteiro Rod Serling, e tem roteiro do Rod Serling, então a gente fica sabendo que coisa boa virá por aí, né? Isso, não tem piadinha dessa vez. É, não tem gag. A gente tem a sorte, né? Quando a gente vê assim que não tem gag, a gente fica bem feliz. Mas aqui, vamos então, né? Sem mais delongas, tentar fazer um programa um pouquinho mais curto. Primeiro episódio que tem aqui é A Meia-Noite Nunca Acaba. E o segundo é Brenda. Vou falar pra você que tá acompanhando que, olha, A Meia-Noite Nunca Acaba, a gente gostou, é muito legal e tal. E Brenda também é legal, viu? Não tem problema. Mas fundiu a nossa cuca. Então aqui vamos ver se a gente consegue confabular, né? Sim, esse episódio ele foi exibido no dia 3 de novembro de 1971. Tá? Exatamente. Ele é o 7º da segunda temporada, né? Estamos indo bem, hein? Pra você que tá acompanhando o podcast aqui, os podcasts saem sempre às segundas e sextas-feiras. E a gente sempre recorda pra você que, nós temos uma pasta com todos os episódios ali na imaginação, também de Night Gallery. Precisamos do seu apoio, tá? Então você nos apoie, tá? Não importa qual o valor, mas o nosso apoio é bem fácil, tá? Na descrição, ou você pode mandar um pix também, tá? É apoiomasmorra@gmail.com. Mas vamos começando aqui o nosso bate-papo aqui. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre a sinopse. A gente vem com o diretor, né? A gente já falou dele, o diretor faleceu recentemente, né, Marcos? Do Meia-Noite Nunca Acaba, o Janot Siwark, né? Isso, a gente já teve a oportunidade, você que já escutou os podcasts anteriores, tivemos a oportunidade de falar bastante desse diretor nascido na França, né? Falamos da carreira dele, o que ele já fez, então dá uma conferida nos episódios anteriores, que você vai... Ele dirigiu bastante coisa dessa temporada, então já falamos dele e vamos voltar a falar ainda. Isso, né? Tem vários episódios dirigidos por ele. Lembrando que ele é diretor, eu vou falar sempre do Em Algum Lugar no Passado, que é um filme maravilhoso, assim, né? E Tubarão 2 também, e outras coisas. Isso, que esse não é muito maravilhoso, mas tudo bem, né? E dessa vez, como você mesma citou, roteiro do Rod, né? Isso, e olha... tem muito a ver com a própria carreira dele, com a arte de escrever. Então, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente sobre a sinopse. E aí a gente vai falando no decorrer, assim, detalhes que a gente acha interessante. Certo. A gente tem uma moça chamada Ruth. Ela está dirigindo à noite, né? E nessa mesma estrada, nós temos um rapaz, o Vince Riley. Ele é um fuzileiro naval, um mariner, né? E ele tá pedindo carona na estrada. A moça passa por ele, vê que é uma pessoa, né? Um militar pedindo carona e tudo mais. E ela resolve voltar e oferecer carona pra ele. Isso. Eles, né? Até aí, ok. Ela ofereceu carona, estão lá. Ele começa a entabular uma conversa com ela e tudo mais. Aos poucos, nós vamos perceber... Não tem como fazer a sinopse sem entregar alguma coisa. É um episódio que tem algumas reviravoltas, mas as primeiras nós vamos ter que entregar. Até porque, né? são bem de início, assim. Eles mesmos vão chegando a essas constatações, né? Isso. Eles vão chegando à constatação. À medida que as coisas vão acontecendo e a conversa dos dois vai se desenrolando, ele sabe coisas a respeito da Ruth. E a Ruth pensa, como é que esse cara pode saber coisas assim? Eu nunca vi esse cara antes. Mas ambos, na verdade, têm uma sensação de que já se viram antes. Porém, o Vince sabe coisas da vida da Ruth. E o Vince também mais ainda. Ele começa, na conversa com ela, a antecipar coisas que vão acontecer. E aí? O que está realmente acontecendo aí? A Angélica até, a gente tava assistindo, ela logo falou assim, opa, será que vai rolar uma coisa meio Dia da Marmota aí? Será? Eu até fiquei nessa dúvida, né?
Poxa, Uhum. porque fala assim, nossa, será que vai começar por acaso a eles o tempo todo retornar a esse ponto e tal? E a gente vai descobrir que sim, a história é sobre isso, né? Sobre encontros que se repetem com algumas variações, né? Porque aí eles mesmos vão chegando a se falar assim, pô, o seu nome é Ruth, não é? A atriz é a Susan Strasberg aí, né? Uhum. E o cara, que é tá ali no momento de fuzileiro naval, é o Vincent, né? Ela fala assim, eu também lembro de você. Aí ele começa a escrever num papel e fala assim, o que ela ia falar, ele vai e fala em seguida, entendeu? Aí ela fala, nossa, o que que tá acontecendo? Porque eu também realmente tenho a sensação de já ter te visto. Aí ela fala assim, depois eu acho que nós vamos encontrar num diner um cara mal-humorado e tal. E isso mesmo que vai acontecer, né, Marcos? Eles vão encontrar um diner que tá ali já fechado no momento. Só que eles têm aquela sensação de inescapabilidade, né? Eles são obrigados a bater naquela porta fechada, né? Isso. Eles vão bater na porta do restaurante que já está fechado. O cara que é o cara que atende lá, né? É um cara bem ranzinza, bem mal-humorado. Ele vai atender a porta lá reclamando. E aí eles vão falar: pô, serve um café pra gente. O cara, só um café, hein? E ele vai atendendo os dois com muito mau humor. Mas a o Vince, ele continua falando coisas que ele sabe que vão acontecer. Entre elas, o fato de que vai parar um policial na porta do restaurante e o policial vai entrar. E vai se criar toda uma situação de muita tensão. Porque, na verdade, o Vince, ele sabe. De todos, ele é o que tem uma memória mais, digamos assim, completa do que desse ciclo que está se repetindo para eles. E ele sabe que a coisa não acaba bem, não é? Isso. Detalhe, enquanto eles estão ali no restaurante, enquanto começa a ter essa cena de muita tensão envolvendo o policial, porque o Vince, ele começa a ter o policial tá meio desconfiado deles, acha estranho os dois, né? Questiona se os dois não são hippies, né? Coisa interessante, né? Tem um E certo preconceito, né? Vocês são hipsters, vocês estão drogados, algo assim, né? Uhum. E como o Vince tem essa coisa de ficar falando coisas que ainda vão acontecer, de parecer conhecer todo mundo, o policial fica muito, mas muito desconfiado em relação a isso. Ao mesmo tempo, quem tá prestando atenção, a gente começa a perceber que tem de fundo um barulho esquisito, um tac, 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 tac de fundo. O que seria isso, né? E é engraçado que é uma coisa interessante. Esse barulho, ao mesmo tempo que ele serve para deixar a gente nervoso, a insistência, né? A intermitência desse barulhinho de fundo, desse tac-tac, vai contribuindo para a gente ter um clima de tensão e de nervosismo. Ao mesmo tempo, esse barulhinho também vai ter uma outra função na história mais para frente. Isso. Não, e é interessante como as cenas são colocadas, né? Porque parece que eles estão vendo uma coisa acontecer, por exemplo, fala assim, não aconteceu tal coisa que havia acontecido anteriormente. Aí a pessoa vai lá e repete a cena toda. Por exemplo, o xerife ia entrar e a porta estava aberta. Aí eles olham para a porta, está fechada. Aí daqui a pouco eles olham de novo, a porta está aberta. Isso. Então, é realmente uma construção assim que você começa a ligar os pontos, né? Que é como se alguém tivesse elaborando uma cena e tentando fazer aquela cena funcionar de certa maneira. Isso deu certo, isso não, isso ficou deslocado, né? E aqui já entregando o final, porque eu acho que não tem por que esconder, até porque o quadro é mó legal. Quando o quadro aparece, o quadro é o próprio Rod Serling, Uhum. sabe? Na galeria do terror, assim, uma sombra assim do Rod Serling, um homem sentado. E aí você vê assim, caraca, né, meu, a gente até matou, né? Fala assim, eu acho que é alguém escrevendo uma história e tal. Talvez seria o barulho da máquina de escrever. Uhum. Batata, né? Quando a cena que eles começam a confabular e conversar entre si, falar assim, nós não estamos aqui, nós não somos reais e tal. Eles começam, e o xerife teimando que não, e o cara do café também não. Só que quando a cena corta pra esse barulho, e esse barulho vai cada vez aumentando mais, vai reiniciando toda hora,
Aí vai ter uma cena onde aparecem duas pessoas. Aparece um cara realmente uma máquina de escrever, né? Que ele pega, tira o papel da máquina e fala, não tá dando certo. E uma mulher conversando com ele, né? Falando assim, ó... mas tu não acertou isso na cena que tu gostaria e tal. Aí ele, eu tô tentando, né? E ela vai e faz um carinho, assim, fala assim, faz uma história de uma mulher que assassina um escritor que não tem tempo pra ela. Né? E aí, claro que quando vai mostrar o cara é justamente o próprio ator, né? Que tá fazendo ali o carona, né? Que é o Robert F. Lyons. E a mulher, sim, é a própria Susan Strasberg, né? Que faz a Ruth, né? No episódio. Então, é um episódio que é legal a gente até poder falar sobre isso. É sobre a escrita. Isso. Né? É sobre escrever, a arte de escrever. Isso, e no caso, um cara que é um escritor, que ele é um escritor, como é que eu vou dizer, inexperiente, e é um escritor que é pouco confiante. Então isso. Ele tem que ficar reescrevendo a história trocentas vezes para ver se ela funciona. E os personagens são como se fossem obrigados a repetir variações daquilo para sempre, né? Até o dia que o cara achar que aquela cena, né, que aquela história tá funcionando, que tá boa. Né? E isso é muito interessante. Discute o processo, né, do escritor. E ao mesmo tempo imagina a angústia dos personagens de um escritor que precisa ficar refazendo aquilo 1000 vezes, né? Então é bem interessante, coisa que a gente... E é engraçado, mas você vê como o Rod Serling, quando é ele escrevendo a coisa... Como a gente tinha comentado, o som da máquina de escrever, aquele efeito sonoro, ele serve para... vamos dizer, alimenta a nossa atenção, ao mesmo tempo vai ser a grande revelação, o plot twist da história, ao mesmo tempo os diálogos, a interação entre os personagens, a maneira como esse mistério vai ser revelado aos poucos e a angústia que ela causa nos personagens, os diálogos são bem construídos, as personalidades são bem definidas e consegue construir uma verdadeira angústia para nós que estamos acompanhando esse desespero deles de terem que repetir em looping aquela cena. Sim. É coisa que você tem que ser um escritor habilidoso para fazer, e no caso o Rod Serling ele sempre consegue, o danado, né? Exatamente, é muito bom. E tá falando, o Rod Serling, obviamente você conhece a história do cara, o cara é um grande roteirista, um cara maravilhoso mesmo, assim. E alguém falar sobre a questão da frustração, sobre a escrita, imaginar uma história onde os personagens estão escutando o cara alterando a história, estão vendo a história se alterar, isso é muito, mas muito legal. Aí a gente lembra dos 6 personagens à procura de uma saída, né? Isso. Por exemplo. A gente lembra daquele episódio lá, da caronista. Ah, é verdade. Que ela dá carona pra morte. Então tem... Na verdade é um tema que é muito caro ao Rod Serling, que ele já explorou anteriormente e acaba sendo muito legal. Só pra gente falar um pouquinho do elenco, na verdade você tem embora de certa maneira o protagonista seja o Robert F. Lyons, ele não é a estrela do episódio. O Robert F. Lyons é um cara que ele teve 50 anos de carreira na televisão. E ele fez, não vou citar tudo, ele fez trocentas mil séries, mas como coadjuvante, ele nunca era digamos assim, o protagonista. Aqui é um dos exemplos onde ele é protagonista de um episódio, mas nas séries que ele fez, normalmente ele não é. Ele participou de A Noviça Voadora, A Dina é um Gênio, Gunsmoke, entre outros. Quem aqui nesse episódio era uma atriz muito tarimbada e que foi protagonista em filmes e em episódios de séries é a Susan Strasberg. Sim. Né? Ela morreu em 99 e ela vai participar de 3 episódios do Galeria do Terror. Mas ela participou, por exemplo, de um filme chamado Capó, Uma História do Holocausto, em 1960. É um filme co-dirigido pelo Gillo Pontecorvo. É um filme importante. Ela é uma das protagonistas do filme Aniversário Sangrento, lembra? Ah, sim. Uhum. E ela também foi protagonista de uma série policial chamada Toma. Toma é o nome de um investigador, viu? Por isso que é o sobrenome do cara. E tal. E ela participou também ela é uma das protagonistas do filme Grito de Pavor, de 61, também. Ah, legal, fez terror, né? Fez bastante terror. E ela
nos episódios de séries que ela participou, ela tem papel de destaque. Ela era uma atriz, assim, ela é a estrela desse episódio. E ela é uma excepcional atriz e uma figura muito marcante também. Sim. Pelo menos eu achei, né? Eu achei, gostei da atuação dela. Eu Uhum. gostei da atuação dele também, né, numa proporção menor. Eu concordo contigo que eu acho que ela entrega mais na atuação, de certa maneira, mas ele também é muito simpático, né? Ele é uma Uhum. figura muito querida. O próprio personagem do xerife, aquele cara marrento, né? É, que é o Mal Robert educado. Carnes. Isso, mal educado. O Uhum. cara do café, né, que ele teima, né, e falar que eles estão loucos, e aí ela pergunta pra ele: "Tá bom, então me fala quando é que você nasceu? Quem é sua Uhum. mãe? Quem é seu pai?". Então, é muito interessante. É um episódio que eu acho que ele tem uma divisão maior, acho que eu tenho a impressão que ele é maior do que Brenda, né, eu acho que Brenda é um pouco menor, né, do que ele, né, mas é um episódio muito bom esse daqui, muito bom. Uhum. Sim, ele é muito focado na mensagem dele, ele é muito disciplinado em termos narrativos, que inclusive tá no roteiro isso, né, o roteiro ajuda. O diretor, ele é um cara tarimbado, é um cara com muita experiência, então aí quando juntou o texto do Serling com a direção do Jeannot Suzark, aí a coisa, né, fica redondinha, fica bonitinha, né. Fica redondinho assim, com certeza, né. Mas vamos lá, não vamos hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho mais curtinho, né, porque a gente tá aqui com esse compromisso, mas não vamos falhar com o nosso episódio. O segundo episódio aqui eu vou comentar com vocês, que é esse que eu fiquei brincando que fundiu nossa cuca, porque a gente já falou dessa escritora, tá? Que é a Margaret Sinclair. Pra você, se você tá escutando os episódios desde o começo, você vai ver que nós tiramos um momento para falar sobre a escritora, a história dela, né? Um pouco sobre ela, Margaret Sinclair, que ela é importantíssima mesmo assim. E esse é um dos contos dela, né? Depois fui dar uma lida no conto. E as pessoas gostam bastante. As pessoas falam que é um dos melhores contos da Margaret Sinclair. E saiu numa dessas revistas Weird Tales, né? Que Uhum. saiu esses contos aí, né? Essa história aqui é chamada Brenda, né? E a gente vai falar um pouco sobre a atriz, etc. Mas é interessante contar um pouco da história, que ela é muito estranha, né? Ele é muito estranho porque eu acho que ela é muito. Ela deixa um pouco a interpretação do espectador. Ela não entrega desfechos facilmente pra gente, né? Aqui a gente vai ter uma menina, tá? Que ela faz é a Laurie Prende, né? O nome dela. Faz a Brenda Alden. Ela tá ali numa floresta, ali numa mata, brincando e tal, e pulando e dando cambalhota e rindo. A menina loira de trancinhas. É ali perto de uma praia, né? Ela olha ali pra praia, ela vê que tem uma menina ali brincando com castelinhos de areia. Aí ela faz a maior careta, engraçadíssima, e assim, enche a bochecha, né? Assim, se dá uma de monstro, né? Assim, né? Pra ir batendo com os braços, assim. E pá, pisa no castelo da menina. E que tem uma interpretação maravilhosa, maravilhosa, né? Que ela faz uma gritaria assim: "Eu te odeio! Você é uma peste! Ninguém gosta de você!". Mas, sabe, era Uhum. pra dar o Oscar na mão daquela menina lá, né? Uhum. De tão. Ah, interessante, ela faz uma, digamos assim, uma adolescente ou até pré-adolescente, né, mas ela já tinha 19 anos quando fez o papel. Ela interpreta Isso, uma menina, uma moça muito mais você tá nova. falando da Brenda, né? Isso, E isso é da importante Laure pra Prange. história. Isso é importante pra história. Falaremos sobre isso. Ela é Uhum. uma menina mais velha, mas está fazendo uma garotinha de 12 anos de idade. Aí ela vai destrói o castelo, a menina sai chorando. Daqui a pouco aparece o pai dela, né? O pai da Brenda, né? Que destruiu tudo. Falando assim: "Pô, Brenda, eu quero que você faça questão que você peça desculpas ali à filha dos Amsden, né? Que é outra família da ilha. Eles falam várias vezes que só tem 6 famílias na ilha. Porque aqui ninguém quer Uhum. brincar com você, você é uma menina terrível e tal. Eu já falei pra você, ele fala uma metáfora da porta, né? Que na porta você abre a porta pro bem ou pro mal, né? Que no caso a Brenda só tá abrindo pro mal o tempo todo. Ela é uma peste, né? A Brenda, né? É muito interessante esse começo. Você falar, essa menina é uma psicopata. E aí Uhum. ela vai lá, aceita pedir desculpas, vai lá falar com a família, tal, a mãe e o pai da menina, pede desculpas e Uhum. tal. Ela tá fingindo, né, que ele é uma peste.
Aí ela chega pra menina, e isso é importante. Antes disso, inclusive, vai acontecer um evento muito estranho. Muito estranho. E é diferente do conto. Antes dela ir pedir desculpas, né? Deixa eu me... Ela tá andando pela floresta, zoou a menina, né? E tal. Toma bronca do pai. Aí ela tá vendo ali, ela tá andando e ela começa a fazer uma cara assim, de olhar pra uma coisa e botar a mão na boca, assim e tal. E tem um ser, uma coisa ali cheia de... uma forma que seria uma forma humanoide, mas é como se fosse uma pessoa coberta de musgo e lama e tal, onde não se vê rosto nem nada, se vê que tem 2 braços e tá segurando alguma coisa. Aí ela até escorre uma lágrima do olho, assim, é uma grande atuação. Ela escorre uma lágrima do olho e ela começa a correr. E essa figura começa a correr atrás dela. E ela vai escondendo. Tem um momento que tem uma espécie de poço, né? Um buraco assim escavado no chão. Parece como se fosse um leito do rio assim seco, né? Aí ela começa a jogar pedras e coisas nesse buraco, para que essa coisa que a estava perseguindo corra pro buraco e caia. Aí ela, meu Deus, né? Ela pensa assim, caramba, né? E tal, vai jogando e batata. Essa figura estranhíssima, disforme e tal, que não fala, né? Nem grunhe, nada. Cai lá, rola e fica parado assim, cabeça baixa, como se tentou sair, não conseguiu. E ela fica lá de cima tripudiando, né? Falando assim, tu não consegue sair, né? Hahaha, e aí, agora, hein? Bababá. E tal. E ele é tão peste que aí sim vai vir essa cena que ela vai lá pedir desculpa lá pra menina, na frente dos pais. Aí ela começa a falar pra menina assim, olha, eu vi uma coisa muito legal, muito estranha, você vai adorar, é super esquisita, vamos comigo? Dá um pulo na floresta. Aí a menina, cara, a menina é gênia, né? Essa da outra família, fala, não quero. Não tô interessada, não importa. Ela fala, poxa vida, caramba, pô, vamos comigo, eu tô tentando, né, fazer as pazes contigo. A menina fala, eu não quero, e vai pro lado da mãe. E a mãe fala assim, olha só, Brenda, ela não quer. Não adianta você forçar, por favor. Se ela tá falando que não quer, ela não quer e pronto. Uhum. É isso, né? Aí, o que acontece, né? A vida segue, a Brenda, a próxima cena é a Brenda tá lá no quarto brincando com as sombras, né? E você escuta o barulho do pai. O que você tá fazendo aí? Para de bagunça, vai dormir. Aí ela faz uma criação, assim, pai se joga na cama e vai dormir como se não tivesse acontecido nada. E ela não tivesse prendido um ser estranhíssimo, ela não comentou nada com ninguém, tal, e foi dormir. No outro dia, né, ela tá lá, né, ela tem vários, você vê mesmo assim que os pais e ela não se entendem, eles têm uma relação que eles talvez não a suportem, né, mas tem um certo distanciamento. E você subentende que aquela menina é uma peste, é uma praga, mas ela também é uma menina solitária, né, porque ela não se dá bem com ninguém, os pais dela não têm paciência com ela, ali é uma casa meio de veraneio, né, as férias bem ou mal estão acabando. Aí, o que a nossa Brenda tem ideia de rato, porque, né, sim, né? Ela fala assim, ela vai lá olhar no buraco, tá lá a figura parada lá no meio do buraco, lá assim, a figura estranhíssima. Parece um monstro do pântano, algo parece assim, um monstro né? do pântano, até falei assim, aí é o Alec, né? Ainda fiquei brincando. E ela fala, e aí, não vai sair daí não? Me responde, fala comigo. E ela se sente ignorada até pelo monstro que ela encontrou, né? E não sei se é pra gente sentir piedade dela ou não, mas nesse momento ela pega ali umas madeiras, algumas coisas, e ela resolve fazer uma espécie de maneira daquele ser, que aquele ser saísse daquele buraco. Aquele ser que no conto a gente vai ver que é um ser fétido, né, inclusive. Aí ela coloca ali uma madeira, 2 madeiras, aí ela começa a chamar ele, né, e fala assim, pode vir, vem chegando. Aí ele vai se aproximando, ela fica com medo, foge de novo. Aí ela pega, né? Quando ele realmente está conseguindo subir, ela sai correndo. Aí você vê que a dona Brenda Peste da Silva, né? E ela liberou um monstro na ilha que ela basicamente não falou nada pra ninguém. Eu tenho ideia, até perguntei pra ti, né? Eu acho que ela ia pegar aquela amiga dela e ia jogar no buraco, né? Junto com o monstro. Mas eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Certeza.
Aí ela tá lá com os pais, né? Janta com os pais. Aí ela já foi dormir de novo, já foi colocada pra dormir. Aí ela tá lá e ela escuta o telefone tocar e ela vai lá ouvir na escada, lá no alto, assim. Aí a mãe dela tá falando, olha, a pessoal da outra família, né, que eles têm mais intimidade, né? Que é os Epstein, né? É a Bárbara e o Robert, né? Aí fala assim, olha, a Bárbara falou que entrou uma figura na porta dentro da cozinha dela e uma figura estranha, ele ficou desesperado e tal, não fizeram nada e tal, e estão com muito medo, visivelmente, e ela tá em pânico, né, porque ali é uma ilha, né, não é uma cidade, nada, é uma ilha. Aí a menina tá lá, olha para aquilo e tal, aí quando os pais estão dormindo, ela vai lá ver que eles estão dormindo, a danadinha vai e pá, deixa a porta aberta. O que ela quer com isso? Ela vai lá, deixa a porta de entrada aberta e volta pra cama, tranca a porta e tal. Eu vou deixar nesse ponto aqui pra eu não contar a história toda, né? Não narrar a história toda, né? Mas, Brenda, te pergunto o que tu acha até o momento, o que você tem pra falar sobre Brenda, sobre a atriz. Por sinal, a Laurie Prange, que faz a Brenda, ela é famosa por muitos papéis, inclusive a atriz, né, já mais idade, ela fala que ela sempre fez mulheres instáveis, jovens instáveis, e fez papéis na série do Hulk, né? Tem um momento que ela faz até um papel duplo, né? Faz 2 personagens diferentes na série, assim, tem várias imagens dela, deve estar passando pra você agora aí, dela na série Hulk, sabe? Aquela do Lou Ferrigno e tal, David Banner e tal. Sim, ela participou do filme A Procura de Mr. Goodbar, que é um filme clássico dos anos 70, né? Um drama clássico dos anos 70 sobre, entre outras coisas, alcoolismo. É um filme importante, ela está no filme. E uma curiosidade, o roteiro é escrito pelo Matthew Howard, a partir do conto, né, da Margaret Sinclair. A Margaret Sinclair, isso. Só que esse Matthew Howard, ele é um pseudônimo. Ah, é? Conte mais sobre isso. Ele era pseudônimo, sabe de quem? Douglas Reis. Esse nome aqui, pra quem não associou, né? Basicamente, um dos melhores diretores de Twilight Zone. Tem episódio dele já na temporada passada. Ele é fantástico, assim, Douglas Reis, você viu esse nome, você sabe que vem bom episódio por aí. Então, e ele, eu não sei exatamente por qual motivo, o Douglas Reis, a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre ele, né, e diretor de episódios de Além da Imaginação, como Elegy, The Howling Man, The Eye of the Beholder, Dusty, When the Sky Was Opened, enfim. Muita coisa boa, muita coisa absurdo, boa. Né? Nervous Man na $4 Room, enfim, o cara, um monstro. E aqui ele é o roteirista desse episódio, mas com pseudônimo. Mas isso aí muito estranho, a gente eu não sabia dessa não. A gente lendo sobre o episódio aí, o pessoal entregou que foi ele, na verdade. Né? O responsável. Por que será, né? Deve ter os motivos dele, né? E tal, pra isso. Sim, o diretor, eu também só citando, o episódio é dirigido pelo Allen Eisner. Esse cara, ele é muito ligado àquela série de suspense dos anos 50, Clímax. É famosíssima Clímax. Ele dirigiu 32 episódios da série Clímax. Caraca, pagou as contas mesmo, hein? Isso. Fora isso, ele também dirigiu bastante coisa do Havaí 5-0. Enfim. E entre muitas outras séries. É um diretor bem experiente. E aqui ele tem que trabalhar. Esse é um episódio difícil de dirigir, sabe? É uma história que é difícil de ser contada. Eu acho que ele acaba sendo muito feliz em capturar a performance muito boa da Lauren Prange, né? Ele tem um olhar muito, muito... A câmera acompanha bem a performance e os momentos dramáticos dela. E os momentos dramáticos e os momentos também que ela é uma peste, né? Eu acho que a decisão visual sobre a criatura funcionou dentro digamos, das deixa limitações. Mais fabulesco.
né? Eu achei. Uhum. Porque, bom, vamos chegar lá na parte do conto, né? Sobre questão de diferenças visuais, né? Uhum. E que eu acho que as diferenças visuais que são colocadas, não sei se eu posso falar já, né? Acho que sim, né? Pode, pode, Não pode tem sim. problema. Vamos lá então. Porque assim, ela deixou a porta aberta, né? E o monstro vai entrar na casa dela, né? E ela vai lá bonitinha no alto da escada, lá de cima, fica só o urubu servando, né? E tal. E ela vê que o pai tá com uma lanterna, assim, virada pra essa figura que tá parada, que não fala nada, só entrou na casa e tá encarando os pais. E aí a mãe Uhum. tá em choque, desesperada, né? Ele fala assim: olha, liga pra todos os vizinhos, vamos chamar as pessoas para que a Uhum. gente possa, para que eles possam trazer a arma, fazer alguma coisa. E eles têm um Sim. discurso, né, que ele mesmo fala assim: eu nem sei nem se a arma resolve. E isso também tem no conto, não sei se a arma Uhum. resolve. Eu acho que eles também, de maneira intuitiva, veem que aquilo ali não é um ser humano, obviamente, isso fica mais óbvio na série, né? Mas não no Uhum. conto. Mas vamos lá. Aí Isso. eles estão lá e eles falam do odor dele e falam assim: olha, eu sei que balas não resolvem, talvez não resolvam, mas fogo sim. Aí chega o Uhum. outro cara, vai chegar com uma tocha, inclusive, também, né? Que eu lembro, né? Ele usa o fogo para ir afastando para fora da casa aquele ser, Uhum. né? E as outras pessoas chegaram também, as outras famílias da ilha. Pode falar. Uhum. Você acha que ele é meio que representado na série como uma espécie de elemental da natureza, né? É bem essa. Eu acho que o visual dele sugere isso. Por isso que até lembra o Monstro do Pântano. Eu É. queria só dar um alô também, que é assim, o pai da menina é vivido por um ator que ele é o. Que é interessante a gente citar, o Glenn Corbett. Esse Uhum. cara, ele era um baita de um galã quando ele era novo. Ele é nascido em 33. Ele era um cara extremamente bonitão. Uhum. E ele participou de algumas coisas curiosas. Ele participou de filme, por exemplo, do William Castle. Olha, William Castle. E sim, ele participou de filme com ele fez um filme de pirata junto com o Christopher Lee, né? O filme do William Castle que ele participa é o Trama Diabólica. E o filme com o Christopher Lee é Piratas do Rio Sangrento. Mas ele também é conhecido pelo seguinte: ele participou de um famosíssimo episódio de Jornada nas Estrelas, que é o episódio Metamorfoses. Olha, ah. É o segundo, o nono episódio da segunda temporada. E isso tem a ver com o fato de que ele ser um cara muito bonitão quando ele era novo. Por quê? Esse é o episódio em que tem uma entidade num certo planeta que eles descem, que ela é uma espécie de nuvem de energia. Ela é uma entidade não corpórea. Mas ela ela mantém esse cara prisioneiro no planeta, ela é apaixonada por esse homem, que é vivido pelo Glenn Corbett, que é esse Uhum. que é o cara que faz E no episódio, obviamente, escolheram um ator muito bonitão para poder fazer essa brincadeira de que a nuvem não corpórea de energia é apaixonada por um cara lindão e Não, tal. e Então, vamos até colocar aqui que quem faz o Coisa, né, que tá acreditado como Coisa, é o ator Fred Carson também. Claro que tem um homem uhum, ali embaixo, né? sim. Mas pra gente Então, só essa poder... curiosidade. Não, maravilhosa curiosidade. Mas só pra poder finalizar e aí eu poder falar um pouquinho sobre o conto, né, antes da gente Uhum, ir finalizando o podcast. É isso, né? Então, a Brenda, ela vai ficar ali de camarote, na janela, vendo o que tá acontecendo, primeiramente na escada, depois na janela. Eles estão afastando aquela coisa, né? E tal, uhum, atiraram e vão afastando para um ponto do qual ela não conhece, né? E eles falam que tem uma ideia do que eles podem fazer. E aí, você vê que já passou, já amanheceu o dia, já é o dia seguinte de manhã. E ela tá ali na janela só observando. Aí tá chegando os pais dela, né? E ela fala assim: oi, tudo bem? Aí ele: o que você tá fazendo aí, Brenda? Sai da janela, vai dormir e tal. E eles não comentam nada do que eles fizeram com a criatura, entendeu? E uhum, cada um foi pra sua casa e ele fala basicamente pra. Ela depois vai até olhar, né? Porque a curiosa, ela vai lá naquele poço, vamos chamar assim de poço, né? uhum, Aquele lugar baixo lá que realmente o bicho tava preso antes. E ela vê que as pessoas da ilha colocaram uma formação de pedras, né? Cobrindo assim, quer dizer que naquele meio daquelas pedras, meio piramidal aquela formação,
tá aquela coisa lá. E ela fala, começa a chamar e tal, e vê que realmente escuta algo ali no meio daquelas pedras, né? Isso por si só já vai levando pro terreno da fantasia, né, e tal. A Uhum. criatura que tá ali não está morta. E o pai dela começa a chamar ela, Brenda, Brenda, vamos embora, né? Afinal aconteceu uma coisa assim, as férias acabaram, ele tem que voltar ao trabalho. E ela se despede e fala, vai embora. E aí você vai ver, a série mostra a passagem do tempo, né? O que a gente entende que é inclusive a passagem dos anos, né? E tal. Uhum. E eles não voltaram naquele ponto, aquela formação de pedras continua lá no mesmo lugar, né? Só que quando a Brenda aparece novamente, ela reaparece, ela aparece uma moça que você vê que ela está uma moça mais madura e tal, já com mais formação assim de mulher, e vai se aproximar ali daquele monte de pedras e vai começar a chamar a criatura. Ei, ei, você tá me escutando? Ei, ei, e tal. E aí, desesperada, né? E acho que ela escuta alguma coisa ali ao fundo. Aí ela fala, ela Uhum. pede perdão, fala que não conseguia voltar. E aí que vai te dar um nó no cérebro no final, que ela começa a falar assim: olha, eu e você, nós dois, vamos renascer juntos. O momento em que você sairá daí vai chegar e fala, eu te amo, chora e tal. O episódio termina assim, com ela falando assim: Uhum. olha, você tá preso aí, mas nós dois renasceremos juntos. E, cara, assim, eu penso assim, pro espectador médio ali, é uma coisa que meio dá um nó no cérebro, né? Porque a Margaret Sinclair faz esse conto, que é muito famoso, né? Que é Brenda também o nome do conto, mas o pessoal fala que é um conto muito abstrato, né? Ele, Uhum. ele é uma ficção, assim, você entende que isso seja uma ficção científica também, né? Afinal, tem coisas ali estranhíssimas, né? Como assim essa criatura pode estar viva num espaço preso sem morrer, né? Então, isso é tudo muito estranho, né? Eu quero aproveitar para trazer o conto rapidinho, porque no conto tem algumas coisas diferentes, não sei se tu teve a Uhum. oportunidade de ler, mas, por exemplo, se aqui é uma criatura meio disforme, coberta de musgo e lama, no conto, sim, é uma criatura, mas é um homem. E é um homem grisalho, né? E tal. Só que ele é um homem coberto por uma coisa cinza e ele fede muito fortemente. Tanto que a primeira coisa que atrai a Brenda quando vê pela primeira vez é porque é pelo cheiro. E por quê? Porque ele estava comendo um animal podre, sei lá, uma carniça, um frango, algo do gênero. E ela começa a zombar, né? Quando ela percebe que ele não tá fazendo nada, só tá olhando, e aí que ele vai correr atrás dela. Então isso é uma das coisas que no conto são muito interessantes por serem diferentes. E também é esse espaço de tempo entre a Brenda sair da ilha e ela retornar na ilha. No conto você tem toda uma alteração no comportamento da Brenda. Eu acho isso legal colocar Uhum. isso aqui, né? Porque a Margaret Sinclair colocou ela preencheu essa lacuna. Ela basicamente mostra que a Brenda, aí, de uma menina que, terrível ou não, capeta ou não, ela era uma boa aluna, ela vai se tornar uma péssima aluna, vai começar a ser expulsa de todas as escolas, vai ser quase que uma líder de gangue nas escolas. E aí, quando ela retorna para a ilha, anos depois, né, os pais nunca mais voltaram, acho que deve ter sido um evento muito traumático, mas ele acontece muito parecido com o que acontece na série. Ela é uma mulher que ela é uma jovem mulher, mas de certa maneira ela encontrou a paz dentro de si mesma. Não é mais aquela menina terrível, bad girl, problemática e tal. Então isso é um conto muito interessante. A gente faz a Uhum. leitura, não sei, eu vou te dar a palavra, E que quando da ela questão do encontra crescimento, né? isso, mas tem essa coisa dela retornar e falar com a criatura debaixo das pedras e dizer: "Nós vamos renascer As juntos"? mesmas palavras. As Uhum. mesmas palavras. Nós iremos renascer juntos. Eu te amo. Entendeu? Me espere. Então Uhum. ali abriu uma margem para interpretação enorme, né? Que você fica assim, caramba, né? O que que exatamente ela tá querendo dizer com isso, Uhum. né? O que que é essa criatura? Essa criatura é uma criatura que é uma coisa da fantasia da mente dela, mas outras pessoas também viam, né? Então, o que que você acha dessas coisas? Uhum. Eu acho que isso tem algumas interpretações, né. Eh, eu acho que isso é uma metáfora para a própria Brenda, uma projeção da própria Brenda.
Se você pensar, ela é uma pessoa que ela era um tanto quanto solitária, pelo fato dela ter uma personalidade difícil. Isso a gente lendo aqui o que tá na tela, né? Ela era rejeitada, tinha uma dificuldade, era vista como uma pessoa diferente. Por conta de ser encapetada e problemática. E, ao mesmo tempo, muito necessitada carente de uma verdadeira atenção. Sim. Depois, quando ela vai embora, a vida dela muda. Você citou que no conto, né? Mas em tela a gente não vê, mas a gente percebe que no retorno ela tá muito diferente. Isso. Ela tá mais ensimesmada e ela tá um pouco, talvez, aquilo que morreu nela, aquela parte dela, que se por um lado ela era rejeitada pelas pessoas e temida pelas pessoas, por outro lado também era algo muito vivo e muito intenso que ela tinha dentro dela. Sim. Aquilo precisa renascer também, para chegar num equilíbrio. Por isso que quando ela volta para ela fala, eu vou também reencontrar essa parte minha, que com o tempo eu abandonei, mas que tá me fazendo falta de certa maneira, e eu vou renascer. Uhum. Então, para mim, ficou que isso é uma metáfora de um aspecto da personalidade da Brenda. Que precisa renascer de uma outra maneira, para ela poder chegar em ser uma pessoa completa. Mas pode ser uma mera interpretação da minha parte. Nossa, né? As pessoas falam assim que é uma história muito abstrata e não sabem exatamente o que sentem em relação a essa história. O que eu posso dizer em relação a esse segmento é que eu acho atuações maravilhosas. A Brenda, meu Deus, essa atriz incrível, sabe? Ela era jovem e que papel, que coisa assim, que meio que dobra você não espera, né? E vai terminar desta maneira, com ela dizendo eu te amo, uma criatura que está ainda viva no meio das pedras, né? Então é muito interessante, esse episódio é muito satisfatório. Sim, eu tenho uma definição boa para essa história, porque as pessoas têm dificuldade, né, em saber o que elas sentem. Eu tenho uma boa definição, ela é brilhante. É brilhante, porque as histórias não precisam, né, gente, entregarem tudo mastigado para o espectador, né? Você pode ter finais abertos, você pode ter finais onde vai gerar uma discussão, né? Então essa história visivelmente não está encerrada ali, né? É a história do ser humano em crescimento, em evolução, que tem seus demônios, que tem sua solidão. Eu acho que aquele ser, aquela coisa, de certa maneira, tinha interesse na Brenda, coisa que ninguém tinha, porque ela é demoníaca, entendeu? Então era meio por aí também, né? E eu gostei, o conto da Margaret Sinclair, ele é exuberante na narrativa e na linguagem que ela usa. Ela escrevia muitíssimo bem. Mas eu acho que foi uma adaptação feliz. É difícil transmitir toda a carpintaria da literatura dela, que é muito bem feita, é muito bonita. Então eles escolheram algumas... E também eu acho que essa questão da troca do visual da criatura... para televisão e para televisão da época assim, também acaba tirando alguns problemas que surgiriam ali de interpretação se fosse um homem. Um homem daria perseguindo margem... uma menina, talvez parecesse que ia gerar alguma violência, né, de certa maneira. Não, seria complicado, violência né? em outro sentido, né? Sim. Isso. E então eu acho que acabou sendo feliz, e é interessante o fato deles terem escolhido ter o visual de um elemental da natureza, que aí também faz uma outra camada da relação da Brenda com aquele local, com aquela natureza, com aquela ilha também. Então Sim, acaba sendo uma leitura, trouxe até mais uma leitura, homem, né, num espaço de natureza, né? Algo que talvez estivesse lá ainda, né? Antes dos homens estarem lá, né? A Brenda fica falando, você não sabe nadar, né? Por isso que você não sai daqui, né? Mas eu acho que, na verdade, é uma criatura que talvez estivesse já ali, né? Não sei se ele tem esse viés ecológico, mas acaba, de certa maneira, até tendo também, né? Isso. A Brenda também não sabe nadar, né? Exatamente, também não sabe nadar. É isso, né? Então a gente chega aqui ao final de mais um programa. Esse um pouquinho mais curtinho, né? Mas eu sempre vou fazer a pergunta aqui, né? E aí, qual episódio você gostou mais? O que você achou? Gostei igualmente dos dois. Dessa vez eu não tenho preferido. Pra mim os dois são muito bons, são muito bem resolvidos, muito bem dirigidos. Gostei do roteiro dos dois. E, enfim, ó, Chuchu. Muito bom. Chuchu, beleza, também concordo contigo. Os dois são muito legais. Brenda é um episódio que vai ficar na minha cabeça por muito tempo, gente. Se você não assistiu, né, e tal, vale a pena você assistir, vale a pena ler o conto, porque o conto encontrei num blog em espanhol,
por sinal, para poder fazer a leitura. Olha, vale a pena pra caramba. Você vai, acho que conhecer o trabalho da Margaret Sinclair, que já tá aqui a segunda adaptação, né, dela na série. Então, legal poder conhecê-la e quem sabe, né, acessar os outros contos, porque essa mulher era fantástica, viu? Sim, olha, uma coisa que essa temporada me deu, que assim, tanto a Margaret Sinclair quanto o Conrad Aiken, eu vou ler as outras coisas deles. São 2 autores Vale que a eu vou pena. procurar, vou tentar achar para poder ler, porque me impressionaram muito o texto dos 2. Com certeza. E é isso, né? Olha só, chegando no finalzinho aqui, eu, claro, agradeço sua presença aqui, você nos assistir, você nos acompanhar, seja através de podcast só em áudio, ou então aqui no YouTube, como você está vendo em vídeo, né? Tanto aqui no YouTube como no Spotify também. Não deixe de se inscrever nas nossas plataformas, tanto no Spotify como aqui no YouTube. Nós estamos chegando a quase 3 mil inscritos, gente. Então, ajude a gente a chegar nesse patamar, tá? E lembre-se sempre de dar um like, tá, na nossa publicação. E, claro, nos apoiar, tá? Lembrando que o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Gente, todo o valor que a gente arrecada é para tentar manter a nossa pasta, nosso trabalho, nossos projetos no OneDrive, porque agora nós estamos só com o blogzinho gratuito, né? Então não deixe de colaborar com a gente para que tenha mais podcasts e logo mais um episódio de Galeria do Terror para você, tá certo? Fiquem muito bem, cuidem-se. Beijo, se cuide. Tchau.